Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoada riqueza do todo-poderoso Deus. Você é príncipe, princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Muito obrigado você que tem compartilhado, dado um gostei para nós. Você que também se inscreveu no canal, muito nos fortalece. Agora você que não se inscreveu, gente, me ajuda aí. Dá uma forcinha aí para nós aí, ok? Nas letrinhas azuis é um link. Clica lá, te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, que é automático. Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Vamos lá. A meditação em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Então Adonias, filho de Hagite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Você está vendo aqui mais um príncipe, né, que se levanta para suceder Absalão. Nós falamos sobre Absalão e nós vamos aprender aqui lições extraordinárias. E o maior problema de Adonias aqui, ele segue o mesmo caminho das trevas, caminho de destruição, caminho de morte, caminho de rebeldia, que seguiu Absalão. Quem era Adonias? Adonias era justamente o quarto filho da linhagem sucessória, tá, de Davi, ao ascender ao trono, lá em Hebrom, os filhos que nasceram de Davi, dos 11 filhos que nasceram, né, os quais Salomão era o quarto. E Adonias, aqui, para você entender, era o quarto filho da linhagem sucessória. Já tinham morrido já, tá? Ali que nasceram em Hebrom, quando Davi estava reinando sobre Israel, já tinham morrido os outros irmãos dele. O último que tinha morrido era justamente Absalão. Então, ele da linha sucessória era sua vez, praticamente assim considerado. O problema é que ele se exaltou, tá? E esse é o grande problema, ele se exaltou. Por quê? Porque Deus já havia dito, já havia falado que quem seria o sucessor de Davi. Davi tá idoso, já está, né, velho. Então, está acamado. Então, a linha sucessória natural, se fosse seguir naturalmente, seria realmente Adonias. Mas Deus já havia falado que ele queria Salomão, né? Deus é quem escolhe, Deus quem determina, né? Então quem deu o trono para Davi foi Deus, e Deus havia determinado que era o filho Salomão que seria o seu sucessor. Mas o versículo 5, presta bem atenção. Então Adonias, filho de Hagite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Esse é o grande problema. Tem gente que se exalta, né? Quer tomar liderança, a força, com seus meios, com as suas técnicas, né? Se torna ditador. Assim aconteceu com Mao Tse-tung, por exemplo, né, que foi presidente do Partido Comunista da China. Aconteceu com Muammar al-Gaddafi, que foi da Líbia, por exemplo, também. Hosni Mubarak, também, que governou a República Árabe do Egito por 30 anos. Assim aconteceu com Saddam Hussein, que liderou a ditadura iraquiana, né, desde 1979, quando assumiu o poder com apoio do Ocidente, até 2003. Tá? Augusto Pinochet, por exemplo, liderou a ditadura militar do Chile desde 1973,
quando depois o presidente Salvador Allende, que meses antes o havia indicado para comandante-chefe do exército, tá? Benedito Mussolini, por exemplo, foi o fundador do fascismo. Muito se fala sobre fascismo, o fundador é Mussolini, Benito Mussolini, né? Que foi o primeiro-ministro do Reino da Itália em 1922, quando assumiu os poderes ditatoriais até 1945. Francisco Franco, por exemplo, político e militar espanhol, esteve à frente da ditadura no seu país como chefe do Estado desde 1937, quando, na época da Guerra Civil, instaurou o regime hoje conhecido como franquismo, até a sua morte em 1975. Fidel Castro, por exemplo, foi outro, tendo começado na vida política como opositor do presidente Fulgêncio Batista, chegou ao poder depois de liderar a Revolução Cubana, que triunfou em 1959. Inicialmente foi o primeiro-ministro durante o mandato de Manuel Urrutia Léo, assumindo posteriormente a presidência, cargo que ocupou até 2008. Joseph Stalin, por exemplo, também na carreira política, modelou os aspectos principais do regime da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Da qual foi dirigente máximo de 1929 a 1953. Esse pessoal, como é que toma o poder? Adolf Hitler, por exemplo, de origem austríaca, esse político foi um dos ditadores mais poderosos do século XX, responsável maior pela militarização da sociedade e pelo extermínio de grande parte da população judaica. E assim vai, né? Ditadores. Aí é o problema que o Senhor Jesus nos ensinou: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Adonias está se exaltando, estava impondo como rei diante das situações das pessoas. O que ele faz? Ele faz um banquete e convida vários judeus, convida vários que ele queria, né? Convencer, convidou vários irmãos dele para convencer que ele seria o rei. Olha só, levantando uma rebelião. Mas por que ele fez isso? Porque o versículo-chave nós poderíamos colocar aqui em 1 Reis, capítulo 1, que nós não lemos, mas o versículo 6, que está escrito assim: jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedestes assim? Esse é o grande problema. Davi foi um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um grande rei, que é o espelho, né, como rei de Israel, o maior exemplo de rei de Israel, mas era um péssimo pai. Veja Absalão, ele também nunca contrariou Absalão. Absalão tentou contra ele, lembra? Na porta do palácio, tentou de tudo. Davi teve que fugir porque ele quis matar o próprio pai para reinar em seu lugar. Aí você vê aqui que Adonias está seguindo o mesmo caminho. Por quê? Porque o pai nunca o contrariou. Ele faz a mesma coisa. Nós lemos ali no versículo, ele contrata 50 homens, a mesma coisa, igualzinho a Absalão, segue o mesmo caminho para ovacioná-lo. Para onde ele fosse como príncipe, todos, né, viesse aclamá-lo, tá? E esse é o grande problema, não é verdade? Por quê? Porque quando não se pode, ou quando a pessoa que cria um filho, por exemplo, fazendo todos os gostos, quando ele crescer, porque ele pratica erros quando ele é criança, e se ele não é advertido, não é corrigido, ele vai praticar crime quando crescer. Por quê? Porque ele não sabe o que é não. Tá? Esse é o problema. Por exemplo, Davi,
Vamos ver aqui 3 de seus filhos para que tenhamos uma observação correta das atitudes de Davi como pai, né? Amnon, por exemplo, era filho mais velho e resolveu tomar a própria irmã como mulher. Tá? Armou uma cilada, como que ele estava doente, para a irmã vir cuidar dele, e ele molesta a irmã, estupra a própria irmã, forçando ela. E depois desprezou a irmã, envergonhando ela. Tá? Aqui, por exemplo, erros insignificantes que Davi não corrigiu no princípio, se tornou agora crimes. Seus filhos praticam crimes, tá? Veja só, não estou falando de algo banal agora está praticando um crime. Veja o que aconteceu, está escrito aqui no versículo, em 2 Samuel capítulo 13, versículo 21. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Mas ele não fez nada. Ele ficou irado, mas não tomou atitude contra o filho que estuprou a própria filha dele. O irmão estuprando a irmã. Nós não vemos uma atitude sequer de Davi para corrigir esse filho. Tá? Davi se irou por amar seus filhos, pela desonra de sua menina Tamar. E a decepção que o filho causou, mas ele não fez nada. Ele não tentou corrigir esse filho, não fez nada. Ficou na impunidade. Então, como ele era um pai indiferente, nas horas das atitudes enérgicas com seu filho, quer dizer, ele não tomou uma posição para o filho. Vamos lá, um filho, por exemplo, seu que comer aí, né, uma fatia de pudim, um exemplo, a mais, você pode até não chamar a atenção dele, achar que é normal, coitado, ele quis comer a mais. Mas se você, às vezes, em pequenos detalhes, você não corrige, essa criança vai crescer e vai praticar crimes, porque ela não sabe o que é limite. Tem que se colocar limite. Às vezes o filho quer comer um pudim na hora do almoço, antes de almoçar, está errado. Você tem que ensinar seu filho certo. Você não tem que fazer todos os gostos dele, do seu filho, da sua filha, porque senão vai chegar a hora que eles vão crescer e não vão praticar mais erros, vão praticar crimes. E se você não corrige, amanhã vai levar para dentro do quarto dele usuários de droga, traficantes, e vão maquinar até crimes lá dentro. Então é preciso corrigir. Não basta ficar triste, ficar irado. É preciso tomar uma atitude de correção contra os filhos. Amém? Não estou me referindo a espancamento. Não é isso. Mas é preciso de corrigir. Correção precisa ser feita. E ser firme. Amém? Para colocar os filhos no trilho. Aqui em Minas Gerais fala muito sobre trem, sobre trilho, né? Colocar no trilho que ele deve andar. Então veja só. 2 anos se passaram. Davi não fez nada. O que Absalão fez antes de morrer? Absalão, vendo que o pai não tomava nenhuma atitude, ele armou uma emboscada e matou o próprio irmão. Olha como é que um abismo chama outro abismo. Se você não traz correção, você vê, filho, Amnon, destrói a vida da irmã, estuprando, né, envergonhando. A filha entra numa depressão profunda. O pai não toma atitude, o outro irmão faz justiça com as próprias mãos. E assim vai. E quanto a Adonias, nós estamos vendo aqui. O texto está bem claro para nós aqui. Que Davi nunca o contrariou, jamais seu pai o contrariou. Dizendo, por que procedeste assim?
Está lá no versículo 6. Então, pessoas que nunca são contrariadas são mais suscetíveis à rebelião. Cuidado. Essas pessoas estão suscetíveis à rebelião. Por quê? Se não são tratadas nas pequenas coisas, como eu disse, não respeitarão limites nas demais. Você precisa pôr limite nos filhos. Amém? E o fim de Adonias foi muito triste. Foi morto pelo seu irmão Absalão. Falta de correção, meus amados, é terrível, tá? Torna o caráter da pessoa tortuoso. Olha o que Jesus disse para o pai, lá em Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ele está aprendendo limites. Jesus aqui está aprendendo a obedecer, a obediência até a morte, e morte de cruz. Amém, querido? Então, olha só, um banquete foi feito por Adonias, para quê? Para poder fomentar o seu projeto, o seu plano de reinar. Olha o que está escrito no versículo 9. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos e todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Olha só. Você sabe o que significa Zoelete? Significa serpente. Pedra da serpente. Cuidado. Cuidado com quem te convida para certos banquetes, para certas festividades. Às vezes fazendo grupinho, motim, né, de rebelião contra a sua liderança, contra o seu pastor. Cuidado. Tá? Contra o seu chefe, contra o seu gerente, cuidado. Cuidado com essas pessoas. Tá? Você lembra que a vontade de Deus era perfeita para o homem. Mas quem estragou tudo foi quem? Foi uma serpente, que foi lá, né, induzir Eva ao pecado. Tá? Então a Adonias está levando as pessoas para o encantamento da serpente. Cuidado com as serpentes, tá? Cuidado. A manipulação dele aqui é bem arquitetada. Ele está chamando pessoas para já ir acostumando com quem diz, eu que sou o sucessor do meu pai. O pai está lá acamado, está velho, e ele já está tomando atitude antes do pai revelar quem seria. E ele bem sabia que seria Salomão, não ele. Tá? Então, cuidado com os banquetes que chamam, cuidado com os almoços que pagam, cuidado com os lanches, cafés, né? Com as reuniões na casa de certas pessoas para poder te induzir a se levantar contra a liderança. Agora veja quem nunca é convidado para esse banquete. Diz lá o versículo, 1 Reis 1, versículo 10. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou para esse banquete. Analisa. Primeiro, aquele que detinha a palavra, profeta, ele não chamou, porque o profeta ia revelar e desmascarar que ele estava ali com o intuito de preparar para enganar, engodar as pessoas, para que as pessoas aceitassem ele como rei. E na verdade a vontade de Deus não era ele como rei. Segundo que ele chama, é um protetor fiel de Davi. Benaia era o homem de proteção de Davi. Era um homem que encarou gigante, que matou leões, entendeu? Era um homem que dava vida por Davi. Então ele não ia chamar esse, porque esses não vão compactuar.
tá? São braços direitos da liderança, não vão compactuar. A terceira qualidade que ele chamou são os valentes. Os valentes de Davi eram aqueles homens que Davi recrutou quando foi para o deserto, fugindo de Saul. Os homens que eram rejeitados na sociedade, Davi o alistou no seu exército, preparou esses homens. E esses homens deram a vida por Davi, guerrearam com Davi, batalharam com Davi. Desde o deserto, andaram e viveram com Davi a vida toda. E quando Davi tomou o trono, quando ele foi escolhido por Deus para reinar, ele levou esses homens para ser seus guardiões, seus protetores, seus homens, né? Seus valentes de guerra. Lembra aqueles 600 homens que andavam com Davi? E quarto, era o alvo da rebelião, Salomão. Jamais ele ia chamar Salomão para estar ali. Não é verdade? Que ele queria usurpar o trono justamente porque ele sabia que era Salomão quem reinaria. Então, cuidado, gente. Há muita semelhança entre Absalão e Adonias. Os dois eram bonitos, eram belos, que esse também era muito bonito, um homem considerado belo. Vê que ele chama 50 homens para estar com ele, igualzinho Absalão fez. E também ele queria usurpar o trono, né? Por meios, né? Ilegais, ou seja, fora da legalidade. E quarto, ele queria as mulheres de Davi. Igual Absalão, quando Davi teve que fugir, ele deitou com as mulheres que foram do seu pai. E Adonias quis fazer a mesma coisa. Quando Salomão soube daquele complô contra, Davi agora vai e intitula Salomão como rei, e o povo aclama Salomão como rei. Ele poderia matar o próprio irmão, eliminar o irmão, porque era um ato de rebelião que o irmão estava preparando, mas ele deu chance ao irmão. Mas o que o irmão logo depois faz? Quer ter uma das mulheres que foi de Davi, do seu próprio pai. Aí foi a gota final, porque fazendo isso, ele ia instigar o povo, como quem diz, já até a mulher do pai dele é mulher dele agora, então ele que é o rei mesmo. Um meio de arrumar alguma subterfúgio para se enquadrar no reino de toda maneira. Cuidado com os tais, né? Cuidado. E o que sobrou para ele foi a morte, igualzinho ao seu irmão. Todo rebelde, o seu fim é a morte. É o espírito de Beta, que está buscando sempre um substituto, né? Era Absalão, agora é justamente o seu irmão. Então, cuidado, queridos, com o espírito de rebelião. Deus se levanta. Sempre o diabo está por trás dessas pessoas, maquinando, preparando, né, para poder derrubar as lideranças que Deus levantou. Amém? Recebe aí. Satanás tentou de tudo contra o próprio Jesus, tentando no deserto, e depois durante várias situações tentando armadilhas contra o Senhor. Não é verdade? E levou Jesus à cruz, à crucificação, mas antes tentou fazer com que Jesus não fosse, usando o apóstolo Pedro, antes de ser apóstolo, claro, né? Na sua preparação, usando ele, tanto é que Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não conheces os desígnios de Deus. Recebe aí, gente, quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, coloca na tua poderosa mão essas vidas que estão recebendo café com Deus. Abençoa Marilda Simões Nunes e família, o DJ Ronaldo Pitbull e família, Rosângela Alves e família, seu filho também, em especial José Gabriel Alves Tinoco, a Maria Luísa Pinho, minha prima também, família, Alcina Lúcia, sua causa. Deus, eu oro também pela Yolanda Pinho, toma nas tuas mãos, dá saúde, faz um milagre na vida dela.
E ela pede também pelo José Eduardo, seu neto, pela sua filha Monique. Camila Vilela, abençoa ela também. Deus, o Reinaldo e a sua filha em especial, a Júlia. Toma minha filha também, ó Deus, a Vanessa Loureiro, meu Pai, que ontem esteve aniversariando. Obrigado pela vida dela, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Jorge Luiz Rodrigues e família, pastora Rosaura Marques e família. Oro também pela Nelma Kumaru e família, seus filhos e netos. Oro também, ó Deus, pela Kelpin Dumai e família lá de Edmond, Oklahoma. Oro pelo Aurélio Fernandes e família de Joinville, Santa Catarina. Também oro, ó Deus, pelo Pedro Braga e família de Itajubá, Minas Gerais. Também oro pela Lindinalva Bassani e família de Imbu, lá de São Paulo. Oro também pela Eliana Guerra e família. Oro pelo José Aquino e família, lá de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. E oro também pela Maria Aparecida Miguel Figueira e família. E a Emília Gonçalves e família de Portugal. País Portugal, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo aí, vamos